Sejam todos muito bem-vindos a J. Nunes Podcast. E no dia de hoje nós temos a alegria de receber o grande e querido Padre Jefferson. E o Padre Jefferson traz um tema de suma relevância para a atualidade, que é a saúde mental no clero. Padre, seja bem-vindo. E eu gostaria de dizer que é uma alegria poder te receber já nessa primeira gravação, que é tão importante, e são temas que serão tratados aqui. É claro que essa não vai ser a única vez que você vai participar, terá outras vezes, então seja bem-vindo e se sinta à vontade já para poder saudar os seus seguidores pelo Instagram e também a todos que nos verão através desse podcast. Muito obrigado, Padre. Sejam bem-vindos. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui e estreando também, não somente o podcast, mas estreando em podcast. É o primeiro podcast que eu participo. Para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande, ainda mais dentro desse tema, poder colaborar com uma reflexão tão importante para nós, principalmente diante do que nós temos vivido, não somente na Igreja do Brasil, mas na Igreja nos últimos tempos, com relação ao clero. Saúde mental é algo que precisa ser dialogado em diversas esferas da sociedade e compreendido como uma necessidade, né? Uma reflexão que se faz necessária e que precisa ser trabalhado realmente, não somente ficar na conversa. Precisa ser abordado o tema e se tomar iniciativas, medidas que realmente resolvam situações que estão acontecendo. Nós sabemos que, na atualidade, há um grande número de padres que necessitam desse cuidado, e o primeiro ponto é se conhecer a ponto de você tomar a decisão de tratar aquilo que você está sentindo. Porque uma das dificuldades é perceber em si mesmo a necessidade do tratamento. Então, como você vê, Padre Jefferson, dentro do clero, essa questão do olhar para si e da busca do tratamento? Eu acredito, Padre, que até antecedendo ao clero, nós vivemos no Brasil uma questão cultural com relação à saúde mental. Nós crescemos aprendendo que buscamos médico ou tratar a nossa saúde quando nós temos alguma dor ou alguma enfermidade. E aí nós marcamos uma consulta, vamos até o médico, ele vai receitar o medicamento, nós vamos tomar e vai resolver aquela dor ou aquele problema que nós trazemos. Aprendemos a cuidar de enfermidades físicas. Mas nós somos compostos pela dimensão psíquica, a física e a espiritual. Então, cuidar só do físico não basta. E nós estamos vendo isso agora. Porque nós entramos num tempo, numa época, em que surgiu uma coisinha chamada internet, sem a qual nós não fazemos nada. Se a internet parar, o mundo para. E com a internet vieram alguns aparelhos e algumas facilidades que o mundo foi mergulhando nisso e se envolvendo com isso. Talvez num primeiro momento de forma positiva, porque a internet, de modo geral, não é ruim, né? Nós aqui, às vezes, fazemos mau uso dela ou de forma excessiva nos prejudicamos com o que ela nos oferece. E aí o que veio com esse avanço, talvez o ser humano não soube lidar com isso. E aí mergulhando neste mundo e nas facilidades que ela traz, foi adoecendo e não percebeu. Porque culturalmente aprendeu a tratar só aquilo que doía fisicamente. Mas nós trazemos conosco dificuldades e questões que não sentimos, talvez, no primeiro momento, no corpo, mas que se manifestam de forma gritante. Uma depressão, por exemplo,
uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Isso tudo já é o corpo gritando que algo dentro de nós não está funcionando bem. Então já é o momento em que nós devemos buscar ajuda para ver o que está acontecendo. Só que como nós crescemos com essa cultura de medicamento, muitos de nós às vezes preferem tratar uma dor de cabeça que aparece, indo lá pegando um comprimido e tomando, porque a dor de cabeça vai desaparecer. E é mais fácil. E é o caminho mais fácil. Mas por que essa dor de cabeça está surgindo? Se eu tenho ansiedade, se a pessoa tem ansiedade, é mais fácil conseguir um medicamento ou ir ao psiquiatra e ele receitar um medicamento que vai diminuir a minha ansiedade, não vai acabar com a ansiedade, porque não existe medicamento que acaba com a ansiedade. O que resolve a ansiedade é terapia, né? Mas é o caminho mais fácil, que a maioria tem feito. Então, eu vejo que, devido a esse processo cultural que nós vivemos, nós precisaríamos, primeiramente, entender que nós temos que cuidar da saúde física, as enfermidades que vão aparecendo, sim, lógico, mas temos que cuidar também da nossa mente, do nosso espírito, e estão aparecendo muitas coisas. Se nós abrirmos o leque de reflexão e perguntarmos quem se sente ansioso, ou quem em algum momento já viveu alguma dificuldade nessa questão de ansiedade, a resposta vai ser de uma grande maioria. Por que essa ansiedade? Então, essas questões precisam ser trabalhadas espiritualmente. Mas você acha que, uma vez que é tratado dessa questão do tema da saúde mental do clero, você percebe que há uma dificuldade dentro do clero de assumir que precisa de tratamento, que precisa de cuidado, que precisa parar, que precisa respirar e que precisa cuidar da saúde? Com relação à saúde mental do clero, eu penso que são 3 pontos que são essenciais. Primeiro, a reflexão pessoal. Então, eu tomar consciência de que eu estou vivendo um momento diferente do que eu vivia. Estão vindo sintomas que antes eu não tinha. Então, eu preciso olhar para esses sintomas e entender que tem alguma coisa errada aqui dentro que eu preciso tratar e cuidar de mim. Penso que isso falta em muitos de nós e em muitos colegas, o cuidado consigo. E essa dificuldade de cuidar de si, ela vem pelo meio, muitas vezes, pela questão cultural, que eu falei no início. Nós aprendemos ou fomos moldados, desde a época de seminário, isso é feito, a cuidar. Nós aprendemos a fazer pelo outro e não por nós. Então, o padre, ele precisa saber impor limites, reconhecendo as suas fragilidades e as suas necessidades. Eu vivi uma situação uma vez em que um paroquiano, ele tinha o hábito, colocou na cabeça, que precisava se confessar semanalmente. E nós sabemos que a confissão não funciona desta forma. De maneira alguma. A confissão... E isso é muito comum também, né? É muito comum. A confissão, nós vamos buscá-la e nós também nos confessamos, todos nós. Buscaremos a confissão quando? Quando nós cometemos um pecado mortal, né, e reconhecemos que cometemos e precisamos do sacramento. Então ele procurava semanalmente e eu já estava cansado e no dia ele me procurou, antes da missa, num domingo. Eu já tinha celebrado 3 missas e ia celebrar a 4ª, era 20 horas de um domingo. Ele me procurou e falou: padre, atende a minha confissão. Falou desse jeito, não pediu, já quase que me obrigando a atender. Padre, atende a minha confissão. Como eu já o acompanhava, já havia atendido diversas vezes, eu falei: não, eu não vou atender sua confissão. Ele virou para mim e falou: mas o senhor não pode negar a confissão, não. Eu falei para ele: não só posso, como eu estou te negando. Eu não vou te atender.
Então, essa é uma postura que às vezes é necessária nós, como sacerdote, termos para impor limites. Porque eu, naquele momento, reconheci que eu não estava em condições de atender a confissão, já tinha celebrado 3 missas, estava cansado, não tinha condições físicas para isso. Não era o momento, então eu estava cuidando de mim. Então, se nós não olharmos para nós e reconhecermos que nós também temos as nossas necessidades e que nós precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso físico, cuidar do nosso espiritual, nós não vamos suportar, né? Porque a gente só vai conseguir ajudar o outro se nós estivermos bem. Mas o que você destacaria, padre, como motivo? Então, só continuando, a segunda coisa seria a questão do povo. Então, a primeira, o padre, nós reconhecermos a nossa necessidade e sabermos impor limites. Impor limites para quem? Para o povo que nos procura, que eu trouxe um exemplo, né? Porque o povo está sedento de alguém que os acompanhe, auxilie, oriente, mas tem muita gente que é folgada também e que às vezes até vê a limitação do padre, mas não está nem aí para o que o padre está vivendo. Às vezes o cansaço físico ele é visível. Depois de um domingo inteiro de celebrações e de missa, ou de um dia de confissão, nós ficamos ali 3, 4 horas sentados numa cadeira atendendo confissão. Ao final de um momento como esse, o cansaço ele é visível, o cansaço físico. Então a pessoa às vezes até vê isso, mas ela não está nem aí, ela quer que o problema dela seja resolvido, ela quer ser atendida. Então, alguns cristãos católicos que faltam com misericórdia com o seu padre, seu pároco, e isso aos poucos vai adoecendo o padre, porque ele já não sabe impor limites e reconhecer suas necessidades. Ainda tem um povo que não o ajuda, só cobra dele, ele vai aos poucos adoecendo. E a terceira é a autoridade, que cobra demais de nós e muitas vezes a cobrança ela vem de uma forma, não a cobrança, a relação do superior conosco, do bispo com os padres, às vezes é uma relação tóxica, porque o bispo só sabe cobrar de nós, ele só quer resultados e quer que os boletos da cura sejam pagos. E não está nem aí se você está doente, se você está passando dificuldade, que meios você está usando, se a cantina lá na paróquia, se é barraquinha, se é festa, ou se é promoção do dízimo, que você está conseguindo organizar o financeiro da sua paróquia e pagar os boletos. Ele quer saber que sejam pagos. Então, a questão pessoal precisa ser vista, cada um precisa olhar para si, reconhecer suas necessidades e cuidar de si. Saber impor limites para o povo, porque se a gente deixar o povo vai embora, né, é aquela coisa, terreno que não tem cerca, todo mundo se acha no direito de invadir, não tem cerca, então vou invadir, vou tomar posse. A partir do momento que nós delimitamos, o negócio já muda, não só para o povo, mas também para a autoridade. Então, se eu tenho um bispo que trata o clero, me trata de forma tóxica, eu preciso saber dizer não também para esse bispo, mesmo sendo meu superior. E talvez a dificuldade do padre, de alguns colegas, seja de dizer não por medo do que pode acontecer, né? Até num momento como esse aqui, medo do que pode vir, do que pode acontecer por causa das palavras. Eu não tenho medo algum. Nós não temos que ter medo, porque o foco aqui não é a autoridade. O foco aqui é a nossa saúde mental. Inclusive, nós só conseguiremos corresponder ao que o bispo ou os nossos superiores pedirem de nós se nossa cabeça estiver bem, nossa mente estiver bem. Então, assim como nós ouvimos não muitas vezes de um superior, nada nos impede, nós precisamos entender isso, de que ele também precisará ouvir não da nossa parte, se nós reconhecermos que não estamos em condições, como eu disse não para esse paroquiano, uma vez. Muito bem. Eu gostaria que você destacasse, além desses pontos, outras questões que acontecem constantemente e que são motivo gerador de ansiedade, de depressão, de sofrimento para o sacerdote. O clero, nós formamos uma família.
E para formar esta família, nós deixamos a nossa de sangue. Então, nós deixamos família, deixamos amizades, deixamos emprego, deixamos as raízes nossas para poder ir para o seminário, estudar, se formar, ser ordenado e seguir a nossa caminhada. Quando somos ordenados, nós passamos a fazer parte desta família. E quando chegamos no presbitério, chegamos de forma muito ingênua ainda, achando que de fato é uma família. Pode ser até que existam, eu falo a partir da minha realidade, né, do clero de onde eu já fiz parte. Não tem como falar de outras experiências. Mas às vezes chegamos de forma muito ingênua, achando que ali realmente vai ser uma família, e nem sempre é. No clero nós vemos muitas vezes padres que são invejosos, que têm inveja, padres que formam seus grupinhos, e padres que nos evitam, padres que têm ideologias, e por terem ideologias, então pensam diferente, às vezes, de mim, do Senhor, e aí se afastam pela sua forma de pensar, porque a nossa forma de pensar é diferente da dele. Então, esse tipo de relação que nós encontramos no clero é o tipo de relação que nós não esperávamos, porque idealizamos um modelo de família clerical que nós, na prática, veremos que não é. Então, isso cria em nós dificuldades, uma delas é a ansiedade, que faz com que nós, muitas vezes, nos isolemos para nos preservar, porque se eu estou num ambiente onde eu não me sinto confortável, ou eu não tenho liberdade para mostrar quem eu sou, eu vou evitar falar de mim, vou evitar permitir que a minha máscara caia para ser ajudado, porque todos nós colocamos máscaras no dia a dia, vou evitar isso e vou me afastar. Então, isso cria um isolamento, que eu penso que é até inconsciente. Não é um desejo do padre de se isolar do clero, mas por encontrar essas dificuldades que ele não esperava, inconscientemente ele vai se isolando até chegar no momento que já está completamente afastado dessa família, sem nem perceber. E aí a ansiedade, o isolamento, a pressão, a comparação também, né? Comparação não somente no clero, mas do povo também. E nós vemos isso muito na internet, e voltam lá na internet. A internet é algo bom, mas nós temos que saber separar na internet o que vai nos ajudar a crescer e melhorar como pessoas e o que não nos serve para jogar fora. Internet tem muito de comparação. O padre usa batina, o outro não. Um padre usa colarinho romano, o outro não. Então, esse é padre como a igreja diz que tem que ser, esse não. Eu vi um vídeo outro dia, uma pessoa criticando o padre porque ele não estava usando casula, mas estava de estola, celebrando a missa. Estava celebrando a missa? Valeu aquela missa? Valeu, mas porque o padre não estava de casula, estava sendo... sabe? E a forma como é colocado e como algumas pessoas se referem ao sacerdote, nem todos sabem lidar com aquilo que chega. Por exemplo, eu não aconselho quem quer começar em rede social, por exemplo, Instagram. Instagram é a pior rede que tem. Eu tenho muitos seguidores, né? Pode ser até que meu perfil caia falando isso. Mas o Instagram é uma das piores redes que tem, porque só exige de nós. A gente só tem que produzir conteúdo, tem que produzir, e não recebe nada em troca. E às vezes eu vejo alguns colegas fazendo determinadas coisas de trend, da modinha, para poder ganhar seguidores ou ter like, achando que terá algum retorno com o número de seguidores. E não vai ter, só vai ter desgaste. Então, é um meio e um campo que também consome muito o sacerdote, que ele precisa ter claro com ele,
que esse desgaste ele virá. A exposição, quando nós nos colocamos diante de câmeras, aquilo que é dito, e no caso da psicanálise até aquilo que não é dito, vem. E aí aqueles que estão assistindo, porque uma coisa é aquilo que nós conversamos, outra coisa é aquilo que estão entendendo do que nós estamos conversando. Então a pessoa que se propõe a se expor precisa estar preparada. E aí se o padre não tiver muito tranquilo consigo, que se eu não tiver, vou falar a partir de mim, se eu não tiver muito tranquilo comigo, que eu não preciso nem do elogio, nem da crítica de ninguém para ser quem eu sou, eu vou me destruir. Porque são os haters, né, que aparecem em rede social que vão detonar o padre. Nós vemos aí o exemplo de colegas que erram e a quantidade de perfis e de pessoas que se dizem católicas, que ganham, que têm engajamento e que têm um retorno porque o seu perfil foca na fragilidade daquele sacerdote ou naquele momento de queda daquele sacerdote. Né? Então, a partir do momento que eu entendo que eu não preciso de elogio, nossa, padre, o senhor está bonito de batina, que bom, né? Que você acha isso. Faça você a sua parte e se vista como católico. Né? Siga o exemplo e faça o mesmo. Pronto, eu não preciso de elogio dos outros para ser o padre que eu sou. Se alguém me critica, acho que para que essa batina, como eu já fui criticado diversas vezes, um calor desse, para que usar batina, para que isso? Cuida da sua vida. Se você não quer usar, é problema seu. O ministério é meu, eu vou exercer como a igreja diz que eu posso exercê-lo. Precisa ser dessa forma. Parece, às vezes, uma forma grosseira de falar ou de se posicionar, mas não é. É necessário. É a questão de limites. Se nós não impusermos limite, as pessoas elas vão avançando. E nem todos estão preparados para isso. Nós temos colegas que sabem mal mexer em WhatsApp. E às vezes na época de pandemia, por exemplo, que as missas foram transmitidas, tem colegas que não sabiam ligar o celular para fazer a transmissão da missa. E nós fomos obrigados a transmitir a missa via internet, porque as pessoas não podiam ir para a igreja. E foram criticados por memes que foram feitos com padres rezando, o padre ali se esforçando por rezar. Reedições, colocando certos filtros. Isso aconteceu muito. Sim, e deboche em cima, né, e risos com o padre. Para aqueles que entendem de internet e que sabem o que aconteceu ali, pode até ser engraçado. Mas para o padre, que às vezes vê um paroquiano chega, padre, olha aqui o que fizeram, aqui o vídeo que fizeram do senhor. Aquele padre que mal sabe usar um WhatsApp, mal sabe fazer uma ligação, e existem padres que não são da nossa época, não vêm desse tempo de internet, que não sabem. Como que esse padre vai receber isso? Então, a ferida que aquilo ali pode causar naquele sacerdote. Então, estão zombando dele em um momento em que ele estava exercendo o seu ministério. Então, isso também traz uma dificuldade, essas comparações que existem no clero e entre o povo, nos comparando. Né? Meu padre é desse jeito. Hoje vejo muito, principalmente padres que cantam ou que rezam em latim. O meu padre não faz, o meu padre podia fazer. Não faço aquilo que está no missal. Nem domino o latim para poder rezar. E para poder rezar em latim precisa de autorização do superior, que até o momento nós não tínhamos, né? No momento estamos vacantes, não sabemos o próximo, mas até o momento não temos essa permissão. Mas o padre fulano de tal faz, então muda para a paróquia do padre fulano de tal, vai para a diocese de lá, que aí você vai ter lá o que você está querendo. Existe algo muito importante que é aquilo que é a opinião alheia. E que nós, como sacerdotes, não podemos de maneira alguma nos deixar levar por aquilo que é o sentimento do outro. E eu não posso sofrer com o sentimento do outro. Aquilo que o outro fala, o que o outro pensa ao meu respeito, de maneira alguma eu posso me preocupar ou me ferir com isso. Agora, nós sabemos que nem com todas as pessoas, nem com todos os sacerdotes é assim. Sabemos que existem sacerdotes que às vezes são feridos de alguma forma e essa fragilidade, essa ferida vai se tornando algo silencioso
e se torna algo muito maior a ponto de um sacerdote tirar a própria vida, como nós temos visto nos últimos anos, tantos sacerdotes e bispos também tirando a própria vida na questão do suicídio. Então, padre, quando se fala de saúde mental e de tudo aquilo que pensam a nosso respeito, nós precisamos também lembrar disso. O padre não é uma máquina, o padre é um ser humano como outro qualquer, e lembrar constantemente, porque às vezes a pessoa acha que quando você nega uma confissão depois de um dia cansativo de trabalho, você está negando porque você é mal-humorado, porque você não gosta do seu ministério, porque você não ama o seu povo. Não, pelo contrário, de fato é colocar limites, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo agora um tempo onde cada vez mais silencia aquilo que o sacerdote sente, porque o sacerdote fica com medo de falar e vai adoecendo, e alguns chegam ao ponto de tirar a própria vida, como temos visto aí algumas semanas atrás, um sacerdote que foi encontrado dentro da igreja, sem vida. E o que você pensa a respeito dessa questão? Nós sabemos da dificuldade da depressão, sabemos um número imenso, as estatísticas mostram que é um número muito grande de pessoas que tiram a vida como um alívio para o sofrimento que estão sentindo, muitas vezes por causa da vida que estão levando, e talvez não encontraram na vida sacerdotal a alegria que precisam encontrar, ou vivem essa crítica constante, e por viverem essa crítica constante, não conseguem se expressar como sacerdote e como pessoa, e nem colocar os limites que o senhor já disse que é necessário. E de fato são necessários mesmo, colocar limites. Mas eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco a respeito da questão do suicídio dentro da igreja, e que é um ponto, é uma ferida que está aberta dentro da nossa instituição. É uma chaga, de fato. De 2013 a 2026, foram 43 suicídios de padres no Brasil. É um número muito alto. É um número muito alto. E aí eu pergunto, o senhor fala do padre não ter medo de falar. De fato, a gente não tem que ter medo. E aí, sem medo algum, eu questiono. O que a CNBB tem feito com relação a isso? O que os bispos do Brasil têm feito diante desse número que é crescente de padres que têm tirado a sua própria vida? Que apoio nós recebemos? Nós, como diocese, o senhor como membro da diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, e eu como membro da diocese, em que momento nós recebemos ajuda ou nós fomos questionados se estávamos bem mentalmente, estávamos precisando de alguma coisa? Que momento foi aberta uma reflexão para vermos como está a saúde mental do clero da diocese de Itabira, Coronel Fabriciano? Então, é fato que aconteceram esses suicídios, que está crescendo. O que a igreja está fazendo com relação a isso? É a primeira pergunta, porque nós cuidamos do povo, mas quem cuida daquele que cuida? Então nós precisamos de cuidado também. Às vezes a pessoa, o padre que está entrando em depressão, e não está percebendo que ele está entrando em depressão. Quem tem que perceber isso, os seus superiores, o bispo, uma das primeiras funções do bispo é cuidar do seu clero. Então, ao invés de ser um burocrata e de colocar leis e de insistir em leis e em normas e de rigorismos e de exigências com o padre, cuidar do padre, cuidar do seu clero, é uma das primeiras missões do bispo.
Então o padre, às vezes, ele vai entrando em caminhos que ele não consegue perceber que ele está adoecendo mentalmente. E aqui precisamos entender que depressão não é ausência de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos um todo. E por causa, começamos falando isso, porque nós crescemos entendendo que precisamos procurar ajuda, e a ajuda aqui que nós falávamos no início é medicamentosa. Só quando já está doendo e já estamos precisando realmente de médico, é cultural. Nós não buscamos ajuda. Então, para o clero, que é aqui o foco da nossa reflexão, o interessantíssimo é a rede de apoio. Formar a rede de apoio. Nós temos a chamada fraternidade presbiteral, que é só no papel. Não existe. Eu faço aniversário, por exemplo, nós temos um grupo de clero que fica lá mandando feliz aniversário para quem faz aniversário. Às vezes surge uma questão política, alguma situação política, cada um com a sua ideologia manda lá um comentário e é isso. Não tem convivência. Então, a rede de apoio deste padre, qual é? E aqueles que estão em volta, em volta dele, percebendo isso, precisa conversar com esse padre. E nesse número de suicídios, a maioria são de padres diocesanos. E no estudo que foi feito, a maioria dos padres que moram sozinhos, que é a vida do padre diocesano, né? O religioso tem, às vezes, ali um colega que divide com ele os trabalhos pastorais, mora com ele na casa paroquial. O diocesano, de modo geral, é o padre ali e só ele. Quando se dão bem, né? E ainda tem essa dificuldade de, às vezes, ser designado ali o colega, porque não é porque nós somos padres que nós somos anjinhos. Nós somos humanos. Então, às vezes temos afinidades, às vezes não temos. E o bispo tem que ter esse discernimento também, de designar para aquela paróquia um padre, um sacerdote, que tem afinidade com aquele outro, com o pároco, para que o trabalho ele evolua, que o negócio flua. Senão, ao invés de fluir, vai ter conflitos. Sim. Então, nós somos um todo. Aquilo que eu falava no começo, o padre cuidar de si primeiro. Então, saúde mental do clero não é só a terapia, buscar terapia, mas buscar fazer aquilo que você gosta. Então, tem muitos padres que se entregam ao trabalho pastoral, a ponto de não ter tempo. Por exemplo, ontem, segunda-feira, é folga do clero. Eu trabalhei o dia inteiro. Também trabalhei. Tá vendo? Hoje é terça, nós já retomamos. Quarta-feira nós vamos assim até, teoricamente, na próxima segunda seria a nossa folga. Mas isso é teórico. E isso existe não só da nossa parte, mas da própria diocese, que às vezes nos manda exigências de documentos, contas para pagar, tarefas que nós precisamos cumprir, do próprio povo, que tem alguns que chegam até a tocar a campainha lá da casa paroquial, porque foi na igreja, não encontrou o padre, então vai na casa paroquial. E colegas que a casa paroquial são anexas à igreja, por exemplo, para eles é mais difícil ainda, que a pessoa vai na igreja, vai na secretaria, não encontra o padre, ela se acha no direito de ir na casa paroquial. Mesmo sabendo que às vezes é dia de folga do padre. Folga para quê? Para que padre quer folga? O padre só celebra a missa. É isso que nós ouvimos muitas vezes. Então, não vê o lado humano do padre. Então, para trabalhar o ser humano como um todo, não olhando... Porque nós não somos só uma parte psicológica, uma parte espiritual, uma parte física, né? Nós somos um todo. O padre cuidar de si, fazer coisas que gosta, tirar o seu dia exatamente de descanso, pelo que o senhor falou. Nós não somos uma máquina. E mesmo que fôssemos, até as máquinas param para serem cuidadas. Para terem manutenção. Manutenção. Senão vai chegar um momento que elas vão parar de vez. Sim. Então, nós precisamos pisar no freio. E, às vezes, não só pisar no freio para diminuir, mas, às vezes, parar realmente. Precisamos reconhecer isso, né? Exercício físico. Até isso, às vezes, o padre ele é cobrado. Então, se eu, por exemplo, eu faço academia,
Não é por questão estética, por questão de saúde. Chegou um momento na minha vida que o médico falou, o senhor faz academia ou você vai ficar sem massa magra. Seu corpo vai consumir toda a massa do seu corpo, até que o negócio não vai prestar. Então, eu faço exercício físico, de modo especial academia, por questão de saúde, não é de estética. E quem olha para você pode pensar assim, tá o padre postando que está na academia. Como se o padre não tivesse uma vida além da vida da igreja, do seu serviço, da sua missão. Então, quando olhamos para a questão do suicídio, começamos a avaliar também, padre, como minucioso é essa questão do tratar essa linha tênue que existe entre a vida sacerdotal e a vida pessoal do padre, porque muita gente não entende que o padre é um ser humano. Nós, quando olhamos muitas vezes e nos deparamos com algumas coisas que parecem fugir completamente daquilo que é a realidade. E quando se fala, quando você fala de todas essas dificuldades que nós temos, nós precisamos melhorar muito ainda. Vejo que nós precisamos melhorar muito e caminhar muito ainda para chegar a um nível de cuidado clerical. E agora, eu gostaria de entrar um pouquinho mais numa reflexão e gostaria de ouvir da sua boca, porque nós temos várias enfermidades que estão ligadas diretamente com aqueles que, por um momento de desespero, tiram a própria vida. Nós sabemos que existem várias síndromes, dentre elas a de borderline, aqueles burnout, que são bipolar, burnout, para aqueles sacerdotes que já tiveram esgotamento e esgotamento a ponto de não dar conta de fazer mais nada e que precisa ser acolhido pela própria igreja. E eu te digo uma coisa, dentre essas síndromes, o bipolar é o que mais comete suicídio, segundo os estudos. Como entender a cabeça de um padre bipolar e como ajudá-lo a reconhecer essa dificuldade ou esse problema, uma vez que nós temos no nosso meio profissionais que podem ajudar. O padre será ouvido? O padre dará ouvidos? Talvez sim, talvez não. Mas como é que você vê essa questão das síndromes dentro da igreja hoje? Você acha que caminha só num viés ou está misturado? Eu penso que caminha só num viés, o da crítica. Se a pessoa já consegue identificar que o padre é bipolar, já deu um passo grande aí. Ela só não vai ajudar o padre se ela não quiser, porque ela já reconheceu que o padre é bipolar. Então, se ela sabe o que é uma pessoa bipolar e reconhece que o padre é bipolar, ela pode ajudá-lo. É a rede de apoio que eu falei. Então, se ela não faz, é decisão dela não fazer, podendo, porque nem todo mundo sabe o que é bipolaridade e nem todo mundo consegue reconhecer o que é um padre ou uma pessoa que sofre com bipolaridade. Então, se isso é identificado, já é um grande passo. Mas uma pergunta que o senhor fez, que eu voltaria, quem eu consigo ver que eu sou? É a primeira coisa. A primeira pergunta. Porque se eu consigo saber quem eu sou, ao identificar bipolaridade em mim,
ou algum outro transtorno ou algum outro sintoma, eu vou buscar ajuda, independente de você chegar para mim e dizer, padre, olha, porque o senhor não faz terapia. Então, eu não preciso que o senhor chegue para mim para dizer isso. A partir do momento que eu volto a olhar para mim, tenho um cuidado comigo mesmo. Essas questões é terapia. Pode ser acompanhado por um psicólogo ou por um psicanalista. E no clero nós temos essa dificuldade. Nós, na formação de seminário, nós somos obrigados a fazer terapia. Se não fizer, você é mandado embora porque você está se recusando a fazer aquilo ali. E, na verdade, a gente começa a fazer terapia sem passar por um psiquiatra, que é um caminho completamente equivocado. Porque o certo seria passar por um psiquiatra, depois entrar na terapia. É meio que uma obrigação, faz parte da formação, você tem que fazer. Se você não quiser fazer, então, tchau, vai embora. E assim, e aí, uma pergunta que, quando eu era seminarista na Arquidiocese de Vitória, o reitor, uma vez, ele fez. Na época estava chegando a internet. Eu coloco assim, entregar a idade, eu parece que sou muito velho, né? Mas estava chegando a internet. E aí a discussão no Conselho Presbiteral era: não vamos colocar a internet no seminário, para todos os seminaristas. Aí o reitor bateu o pé e falou: vamos colocar sim. Porque se nós proibirmos agora os seminaristas de acessar a internet, simplesmente por proibir, porque eles podem acessar, né, o que não deveriam, depois que for ordenado estiver sozinho na casa paroquial, quem vai proibir? Olha a cabeça desse formador. Né? Então, no seminário, nós vivemos essa situação de que é assim: se você aceitar, bem, se você não aceitar, não serve para nós. Então, o olhar para si, ele é necessário. Quem eu sou, se eu souber quem eu sou, eu vou identificar em mim transtornos, sintomas, como dizia no início, algumas coisas que hoje eu estou vivendo que antes eu não tinha, que agora estou vendo estão me incomodando, e se eu não tenho essa rede de apoio, eu vou buscar ajuda. A ajuda qual é? A terapia com psicólogo, com psicanalista, e em situações mais extremas que exijam, um desses profissionais vai encaminhar para um psiquiatra, que é a questão cultural, novamente, que eu falava. Nós crescemos ouvindo que quem procura psicólogo é doido. Para que eu vou procurar terapia? Eu não estou doido. Inclusive, até hoje ainda ouvimos isso em alguns momentos. E soa quase como uma ofensa quando alguém fala: eu faço terapia ou você precisa fazer terapia, você precisa de acompanhamento, você precisa de ajuda. Aquele que recebe a fala, ele recebe e automaticamente toma como uma crítica. E não quer, de maneira alguma. Então, precisa de uma sensibilidade muito grande aí e de uma verdade que da nossa fraqueza humana, de perceber a nossa fraqueza humana e entender que muitas vezes o outro que está falando que nós necessitamos, vamos parar para pensar um pouquinho, será que eu preciso mesmo? Então, peraí, eu vou buscar um médico e vou correr atrás, vou procurar o cuidado, o autocuidado que nós precisamos ter e cuidar para que não chegue a certos lugares que infelizmente não tem mais volta. Acredito que é o viés que eu perguntava. O viés é de acusação. Às vezes é de acusação, de apontar o dedo. Aquele padre está fazendo terapia, aquele padre é doido, aquele padre não podia fazer isso, né? Então o viés muitas vezes ele é de acusação. E isso é uma dificuldade. Nós não sabemos, obviamente, porque o colega tirou a sua própria vida, mas para chegar ao ponto de uma pessoa tirar a sua própria vida, esse ato para aquela pessoa é um alívio, é botar fim no sofrimento.
Eu sempre digo para quem me procura, o espiritual e o psicológico, eles caminham muito próximos, muito próximos. Então, muitas vezes, vem julgamentos sobre a pessoa que cometeu o ato, sobre o padre que está sofrendo transtornos ou que está apresentando esses sintomas, está vivendo suas dificuldades, né? Vem julgamentos e a pressão é muito grande e a pessoa não suporta. Aqui também, talvez, padre, a ideia que se faz do sacerdote, né? Esquecendo que o sacerdote é ser humano, a ideia que se faz do sacerdote como um super-homem, que está ali para me atender quando eu quiser, do jeito que eu quiser, modelo de padre que eu coloco na minha cabeça e que precisa ser daquela forma, se não for, sabe? O padre adoece e às vezes não consegue corresponder, um dia de atendimento ele precisa desmarcar porque não está bem, e às vezes na outra semana repete, uma missa que às vezes precisa pedir alguém para celebrar porque ele não está bem. Tem alguns que às vezes não entendem isso e em algumas situações talvez isso se repita porque realmente o padre não está bem, eles ligam no bispo e pedem, troca esse padre daqui, traz um que tenha saúde, porque nós estamos precisando, esse daí não está dando conta. A falta de humanidade, de caridade, né? É a visão de que o padre tem que ser um super-homem e que tem que dar conta de tudo. Não tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo que nós damos conta. Se eu não consigo, se eu não estou bem para celebrar naquele dia, eu não vou celebrar. Eu vou arrumar, não vou deixar o povo desassistido também, mas eu vou arrumar alguém que possa celebrar no meu lugar, porque eu não estou em condições físicas. Se o padre é o olhar para si, se o padre consegue identificar isso, não adianta ele insistir, porque ele só vai continuar abrindo mais a ferida que já existe ali. Então, se no domingo passado eu não estava bem, aí domingo que vem isso se repetiu, semana que vem eu estou pior, e na outra semana eu estou pior, eu já estou conseguindo ver que tem alguma coisa errada. Então eu vou procurar ajuda. Isso pode ser nosso, nós mesmos podemos procurar, como pode ser de quem está à nossa volta. Eu saí agora, geralmente eu saio final do ano de recesso. E o final do ano passado foi muito cansativo para mim, muito, muito cansativo mesmo. De forma que depois, chegou na missa de Natal, teve um paroquiano que falou, padre, você está precisando realmente de descanso, dá para ver na sua fisionomia. Olha o nível. Então, eu já tinha percebido isso, tanto que eu já tinha me programado no meu período de descanso. O paroquiano percebeu, olhando para mim, que eu não estava suportando mais. A carga ela é muito pesada. Por quê, padre? Porque nós não somos preparados para ser padre. Nós estudamos filosofia e teologia. É isso que a academia nos oferece. Nós aprendemos a ser padre sendo padre. E aí é quando nós percebemos que não é só celebrar missa. Nós temos que ser contadores, nós temos que ser administradores, nós temos que ser patrão, nós temos que ser psicólogos, nós temos que entender de leis, e nós não fomos preparados para isso. Não nos foi ensinado nada disso. Nós aprendemos na prática e temos que fazer e dar conta. Então, quando nós vemos essa realidade, tanto que a maioria dos casos de suicídio foi entre padres jovens, recém-ordenados, quando nós nos deparamos com essa realidade na paróquia, é difícil. Por quê? Porque não tem como retroceder. Nós precisamos seguir. O que pode acontecer é aquele colega ser afastado. E o superior reconhecer que não tem condições de assumir sozinho, está precisando de um tempo, ou ser colocado como vigário e ser afastado das funções à frente da paróquia. Então nós nos deparamos com uma realidade para a qual nós não fomos preparados que temos que dar conta. Mas isso que você acaba de dizer precisa de uma caridade muito grande, porque ao tratar o padre, porque é muito difícil quando, por exemplo, um sacerdote está como pároco e vem as enfermidades e ele precisa do acolhimento, e aí ao invés de dar o acolhimento, dão a ele o contrário.
o acolhimento é necessário. Sim. E faz parte também do processo de cura. Então, como é que está sendo feito o acolhimento para estes sacerdotes, principalmente para os sacerdotes que estão enfermos? Como estão sendo acolhidos? Aonde estão sendo acolhidos? De que forma estão sendo tratados? Quando falamos de suicídio, quando pensamos no suicídio dentro da igreja, e eu digo que essa ferida é uma ferida que não se fechou, não foi cicatrizada, permanece aberta e que não foi dada ainda uma resposta à altura, e a nossa reflexão aqui não é nem metade daquilo que precisaria acontecer, porque a nossa reflexão é uma reflexão de 2 sacerdotes que estão na casa dos 40 anos e que precisam aprender, porque nós continuamos no processo de aprendizagem de como viver, de como ser sacerdote, como ser padre, como ser maduros para orientar outras pessoas que precisam também. E aí entra tantas coisas que muitas vezes para alguns sacerdotes pesa demais. Para outros não, para outros tem mais facilidade de tratar, de lidar com as situações, de ser o administrador, de ser aquele que olha as obras, que olha tudo que a igreja precisa, mas alguns não. Alguns, infelizmente, não dão conta de todas as coisas. E aí mora um ponto que talvez seja o ponto que causa uma dor, um sofrimento que muitas vezes não é falado, não é exposto, não é velado, porque colocar para fora significa se expor. Desnudar-se. E aí, sim, e o desnudar-se do sacerdote, ele não quer. Ele quer sempre parecer que é o super-homem, né? Colocaram aqui colocaram um porta-copo do super-homem. E aqui dos Vingadores, né? Então, eu tô lembrando. Ou seja, superpoderes. Superpoderes. Muitos, às vezes, até conferem a si isso, né? Colocando aí uma divisão, como se nós fôssemos melhores do que o povo. E não somos. Nós somos servidores. Isso também vai, com o tempo, adoecendo o padre. A visão é a questão de olhar para si. A visão de padre que eu crio de mim, dependendo de como eu me vejo como padre, se eu me acho melhor do que os outros, se eu me acho com superpoderes por causa do sacramento que eu recebi, com o tempo essa máscara vai caindo, eu vou vendo que eu sou humano igual o povo que me procura. E então, esse processo de desnudar-se da máscara cair, de eu enxergar que eu sou humano, não um super-homem, isso pode mexer comigo de tal forma que eu não vou dar conta. Principalmente se essa reflexão, essa visão chega no período de mais experiência, de mais caminhada. Se eu já caminhei muito, durante muito tempo me achando como padre, vai ser mais difícil. Por isso, quanto antes começar o processo de terapia, melhor, porque eu vou me conhecer e eu vou me conhecendo. Né? Uma forma de o colega saber, quem está nos acompanhando, é saber o que está doendo em você. Você acorda ou dorme com dor de cabeça, ou está com insônia, está tendo insônia. Você acorda com dor, aonde que é essa dor? É dor nas costas, é dor na perna, onde que é? Enxaqueca, tem sentido isso? Perceber, o que eu falava, situações, sintomas. Na psicanálise nós falamos sintomas, que hoje eu tenho que antes eu não tinha. Não é só a questão de idade. Nós sabemos que a idade vai chegando e as limitações físicas elas aparecem. Mas tem muita coisa que vai chegando que não tem nada a ver com a idade. São feridas que estão abertas em nós,
que não foram curadas, não é nem ser cicatrizada, é ser curada. Na psicanálise nós falamos de ressignificar, né? Voltar lá no que aconteceu e ressignificar aquilo, que é o trabalho feito para poder ajudar a pessoa. Olhar para isso, então, e cuidar. Então, quais são os sintomas que estão aparecendo? Eu preciso me olhar no espelho e encarar. E aí há um medo, obviamente. Né? Eu uso uma frase, normalmente nas missas, que quando eu vou falar, eu costumo dizer o seguinte: esta homilia, ela não é só para vocês, não. Ela começa a partir do sacerdote. Então, é o sacerdote que entende que ele faz parte daquele povo, que ele é um ser humano também, mesmo celebrando em persona Christi, ele é parte daquele povo. E isso é muito importante, porque aí nós vamos deixando cair as vaidades que carregamos, porque muitas vezes carregamos vaidades. Quem olha para nós, igreja, pensa que tá com a casula bonita, tá com a missa bonita, tá celebrando tão bem, tudo isso é muito glamuroso e, na verdade, não tem glamour nenhum. Essa é a missão que nos foi confiada. E, então, entender a vida do outro como uma missão. E esse cuidado que você traz com o sacerdote é muito necessário. Nos reconhecermos como parte de um corpo. Nós não somos a cabeça é Cristo. Nós somos os membros deste corpo. E tem alguns colegas que se acham. E, por se acharem, vivem num mundo que é seu. Como alguns bispos, por exemplo, tratam o clero. Cria um modelo de vida episcopal que os padres têm que fazer aquilo que ele quer. E se não fizer, aquele padre ele é punido. É jogado numa paróquia bem distante, uma paróquia com bastante dificuldades, onde ele vai ter que trabalhar muito, ou é punido de alguma outra forma, é isolado, né? Então, reconhecer que Cristo é a cabeça e nós somos os membros que constituem esse corpo. E sendo membro desse corpo, nós temos as nossas necessidades também, que é a rede de apoio que eu falava. Se nós fôssemos, se estivéssemos aqui orientando uma pessoa no campo de saúde mental, nós perguntaríamos qual é a rede de apoio que essa pessoa tem. Uma pessoa que chega a cometer suicídio, qual era a rede de apoio dessa pessoa? Às vezes, pelo fato de estar isolada, de estar sempre no quarto, de estar sempre triste, de não querer tomar banho, de chegar no estado mais crítico da depressão, a própria família cobrava que não sai desse quarto, que não faz nada, que só fica aí trancada, ao invés de ajudar, atrapalha. No clero é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ao invés de ajudar, se vem a crítica, só dificulta para aquele padre. Então, para aquele sacerdote que está em depressão, ou que está caminhando para ela, qual é a rede de apoio desse sacerdote? Ele está recebendo ajuda ou ele está recebendo um amparo que precisa, ou ele está recebendo críticas? Ou está recebendo de quem não deveria, na verdade não deveria de ninguém, né? Mas está recebendo aquilo que só está fazendo ele se afundar mais, ou realmente não tem ajuda nenhuma? Qual é a rede de apoio? E aí eu volto. Quem que cuida daquele que cuida? Quem cuida dos padres hoje? Quem é responsável por nós? Nós, à frente de uma paróquia, nós estamos ali só para fazer a paróquia acontecer, trabalhos pastorais
acontecerem, financeiramente a paróquia está bem, espiritualmente caminhar bem, é só essa a nossa função? Então, a primeira pergunta, quem sou eu? Quem é o Padre Jefferson? E reconhecer que antes do Padre Jefferson tem um ser humano. Eu não fui padre, não nasci padre, apesar da palavra de Deus nos dizer, né? Antes que te formasse dentro do ventre de tua mãe, eu te conheci, eu te consagrei. Isso é com relação a chamado. Mas houve um momento na minha vida que, a partir de um processo, de um sim meu dado a Deus e uma formação, eu disse um sim definitivo. A partir daquele momento eu me tornei sacerdote. Inclusive está chegando meu aniversário de ordenação, semana que vem. 15 anos? 15 anos de padre. 5 de junho. A partir do dia 5 de junho de 2011, Padre Jefferson. Mas antes disso, existia o Jefferson, que não deixou de existir depois que foi ordenado padre. Eu continuo aqui. A minha experiência de vida, experiência em família, de minha infância, de minha adolescência, juventude, não foi jogada fora para eu ser ordenado. Isso está comigo. Uma experiência que meu inconsciente traz comigo ainda. Então, isso tudo precisa ser enxergado, eu preciso olhar para isso tudo e, ao olhar e perceber que tem uma coisa aí que não está legal, volto nas dores. Tem alguma coisa aí que não está legal. A insônia, a dor de cabeça, a enxaqueca, as dores. Quem é que está me ajudando a reconhecer isso? Então, para que a saúde, voltando também, vou ser redundante aqui, tá? Voltando no início da nossa conversa, o olhar para si, primeiro, somos nós, temos que olhar, porque nós nos conhecemos, o Senhor se conhece, eu me conheço. Olhar para si, saber impor limites para aqueles que nos procuram. Nem sempre eu estarei bem, apesar de ter sido ordenado para servir ao povo. É uma coisa que eu vejo que muitos entenderam errado na fala do Papa Francisco, por exemplo. Que a igreja deve ser uma igreja em saída e que o pastor deve ter o cheiro das suas ovelhas. Lembra dessa frase? Sim. Que muitos acham que o padre tem que ir ao encontro do povo, e principalmente daqueles que se afastaram, a qualquer hora, em qualquer momento, e tem que ir. E não é assim. Eu, como disse, semana que vem farei 15 anos de padre. No início do meu ministério, já fiz muita coisa que hoje eu não faria. Eu já saí de madrugada para ir no hospital levar unção. Eu fiz isso, foi recente, não faço mais. Celebrei uma missa com oração de cura e libertação, que a missa durou 4 horas. Depois da missa, uma pessoa me procurou, estava precisando muito, eu atendi. Ela ficou 1 hora comigo. Eu já tinha vindo de uma missa de 4 horas, que exige uma preparação para aquele tempo de missa. Ela ficou 1 hora comigo. Quando ela saiu, entraram mais 6 pessoas, uma de cada vez, que eu não sabia que iam entrar, achei que era só ela. 6 pessoas. Eu saí da igreja 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Então, eu preciso colocar isso, eu deveria ter dito, mas naquele dia eu estava bem para atender, mesmo depois de uma missa tão extensa, atender aquelas pessoas. E quando terminei de atender, eu estava cansado, obviamente, 2 da manhã, mas estava em condições de fazer aquilo. Tem dia que eu não estou em condições de atender uma pessoa que quer me fazer uma pergunta depois da missa. Eu hoje consigo reconhecer isso e consigo dizer para ela, não, você pode ligar à secretaria, você pode procurar um dia de atendimento, ou então no próximo domingo eu posso te atender, ou amanhã, ou depois de amanhã. Hoje não consigo. Então, impor limites. Eu olhar para mim e colocar esse limite, reconhecer que preciso, colocar limite do povo, no povo e dos superiores. Sim. Talvez esteja sendo repetitivo aqui, mas é a partir de uma experiência de vida. E eu estou falando aqui como padre. A partir de uma experiência de vida que eu tive. De falta de cuidado, de falta de apoio, de cobrança excessiva. Eu já recebi ligação de superior me questionando o porquê de eu não estar presente no retiro do clero. E aí eu falei para ele, não estou bem. Isso foi numa segunda-feira. Isso foi numa terça-feira. Eu não estou bem.
E aí, na quarta-feira, eu piorei. Eu fiz exame para saber o que eu tinha. E o exame acusou Covid. O retiro continuou, terminou na quinta-feira. Depois de ter feito o exame, eu ainda piorei. Fui acompanhado por médico, tomei a medicação, tudo. Piorei não no estágio grave, graças a Deus, de questão respiratória, não. Mas de febre, de dor de cabeça, de não conseguir levantar, de ter que tomar antibiótico, disso tudo, eu vivi isso. E a questão psicológica, que foi foi mais difícil e fácil ao mesmo tempo, porque eu estava fazendo a formação em psicanálise. E difícil por quê? Porque eu vivi uma situação dificílima na época do Covid. Eu fiquei internado 8 dias e quase morri. Então, ao ser constatado no exame que eu estava com Covid, imediatamente minha mente me remeteu a quando eu tive Covid lá atrás, em 2020. Ou 21, não sei. Então, o retiro terminou na quinta e eu piorei depois que eu fiquei sabendo do diagnóstico. Ele não me ligou de volta para saber se eu tinha melhorado, fiquei sabendo o que eu tinha. Se eu tivesse morrido, ele ia ficar sabendo porque ia ser comunicado da minha morte. Ia ser só mais um padre que morreu e vida que segue. Percebe a dificuldade? Sim. Então, é mais ou menos nesse caminho. A rede de apoio ela é essencial. Nós estamos falando de saúde do clero, que são seres humanos. Então, a pergunta que eu faço para quem está nos acompanhando, por exemplo, qual foi a última vez que você perguntou para o seu padre algo que ele estava precisando? Ou então, para o senhor, qual foi a última vez que o senhor ouviu de um paroquiano, padre, você está precisando de alguma coisa? Padre, eu estou te ligando hoje só para saber como que o senhor está. Você está precisando de alguma coisa? O senhor está bem? Dificilmente. Eu também digo isso. Não, no meu caso vai para 2 semanas. Semana passada, uma paroquiana me ligou no domingo perguntando se eu queria almoço. Isso aí realmente eu tive. Mas não é regra geral. Quando nós recebemos... Não é comum, né? Não. De acontecer. Não é, padre. Quando nós recebemos mensagem, ou é de cobrança, ou é de pedido. Né? Eu, por exemplo, tenho comigo... Eu não vou. Quando faço casamento, por exemplo, que os noivos, ainda que sejam muito próximos, me convidam para ir à recepção. Eu não vou. Porque vai chegar um momento em que alguém vai casar, vai me chamar e eu não vou poder ir. Então, se eu não posso ir em todos, eu não vou em nenhum. Eu fui almoçar na casa de uma família uma vez e, quando terminou o almoço, conversei com a família, foi bem agradável e tal. Na hora de despedir já estava na hora também, né, de ir para casa, a pessoa da família falou, padre, aproveitando que o senhor está aqui, abençoa minha casa para mim. Ou seja, eu fui convidado para almoçar na casa daquela família? Não. No primeiro momento pode até ser, se eu está rindo, já deve ter vivido essa experiência. No primeiro momento, o convite pode ter sido chamar o padre para almoçar na minha casa. Mas já que o senhor está aqui, abençoa a minha casa. Percebe? Já vivi experiência também, inclusive recente, mês passado, de ir na casa de uma família, almoçar e ficarmos batendo papo ali, e era isso, foi almoço, algo tranquilo, era isso. Não precisou pagar o almoço. Não precisou pagar o almoço. E já que só abençoou a casa, abençoa o carro para mim também. Muito bem. Percebe? Não é um cuidado. Não há uma preocupação de saber como nós estamos. Mas você não foi obrigado a ser ordenado. É verdade. Mas isso não te isenta de ser responsável por aquele que cuida de você. E o padre está presente na vida do católico do início da vida até o final. Na verdade, até antes de nascer e depois de morrer. Porque o casal que casa é cuidado e quando
vem a gestação, o padre acompanha aquele casal e quando a criança nasce, batiza, acompanha a vida inteira. Quando há um falecimento, é celebrado as exéquias e depois das exéquias há um conforto e acompanhamento ainda da família no período do luto, por isso que eu digo antes e depois, no período do luto. Então, a figura do sacerdote está presente na vida do católico até antes de nós chegarmos nesse mundo e depois que nós partimos. Então, o fato de eu não ter sido obrigado, o senhor, a ser ordenado, não isenta o católico de cuidar do padre como nós cuidamos deles. Mas esse cuidado muitas vezes não vem. Ou então vem travestido de cobrança. Já que o senhor está aqui, abençoa para mim minha casa. Sim. Isso é muito comum. Então, o padre que não tem cabeça, não tem mente para lidar com isso, para entender o que aconteceu ali, isso já vai ser uma dificuldade para ele. Eu já fui almoçar em casas de famílias que, depois do almoço, vieram me questionar questões de cunho pastoral. Mas por que o senhor agiu dessa forma? Por que o senhor fez isso na paróquia? Por que o senhor afastou fulano de tal? Olha o desconforto dentro da casa. Era CPP. Então, era conselho paroquial. É melhor, às vezes, evitar situações como essa, né, e ficar em casa. Na cabeça de alguns católicos, cuidar do padre é dar comida. Eu não preciso de comida sua, eu tenho comida em casa. Não é comida, não é um bolo, levar um bolo para o padre, biscoito, isso não é cuidar do padre. Pelo contrário, dependendo do que está sendo levado, você só está adoecendo mais o padre. Se o padre estiver obeso, por exemplo, você só está colaborando para a obesidade dele. Cuidado não é isso, é a dificuldade que muitos têm de amar, né? Então eu acho que eu vou te amar te dando um presente, algo material. Como eu não consigo mostrar ou demonstrar o meu amor por você, então eu te presenteio. Tem muitos cristãos católicos que acham que a forma de amar o padre é dando comida, presenteando. Do mesmo jeito que a pessoa vai no supermercado fazer compra, eu vou também. Não é isso que eu estou precisando. De fato, esses acontecimentos, né, de almoços é uma coisa a se repensar. E o cuidado, eu penso muito que o cuidado precisa começar a partir de nós. Nós que precisamos cuidar uns dos outros. Aquele irmão que talvez você tenha mais facilidade de diálogo com ele, dentro da vida da qual nós somos inseridos, para cuidar da comunidade, né? Nós precisamos estar muito bem para cuidar da comunidade. E o mais importante é isso, você se perceber. E nós, como clero, perceber as nossas fragilidades, perceber principalmente quando necessitamos de tratamento e fazer o tratamento corretamente e se cuidar e se resguardar daquilo que precisa, colocar os limites que são necessários e fundamentais para a nossa existência como sacerdotes e estar feliz. Eu acho que é fundamental um sacerdote feliz. Se você não estiver feliz, se você não estiver sorrindo e criando momentos também de alegria dentro da sua vida, você não vai conseguir realizar o seu ministério, não. Mas eu gostaria, nesse último momento, antes de findarmos, que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para aqueles que nos acompanharam ao longo desse podcast e principalmente para aqueles que estão num quadro de depressão, de ansiedade, de enfermidade. Nós estamos falando, padre, de saúde mental. Então, precisa aqueles que estão nos ouvindo entender. Se é saúde, se nós não cuidarmos, nós vamos adoecer. Assim como o físico. Se estivéssemos falando de saúde física, se eu não cuidar da minha saúde física, eu vou adoecer. Então, quebrar esse pensamento cultural
de que quem precisa de terapia ou de terapeuta é doido. Isso não é verdade. Com a chegada da internet, da tecnologia, da tela, muitos estão vivendo hoje ansiedade, transtornos, tendo aí sintomas por causa do uso excessivo de telas. Então, precisam reconhecer isso, que estão vivendo um momento diferente, onde a sua saúde está sendo afetada e precisa de cuidados, e precisa buscar esses cuidados. Cuidando da saúde mental, aqui a responsabilidade é nossa primeiro, porque cada um é responsável por si. Então, olhar para mim e ver que eu não estou bem e pedir ajuda, aceitar ajuda quando for oferecida também. O fiel olhar para o seu padre e se perceber que ele não está bem, pedir ajuda. Às vezes, o pedir ajuda ou oferecer ajuda, né, pode ser como reportando ao bispo, a um padre que tem mais proximidade, e não como denúncia, como alguns podcasts, alguns haters que estão aí na internet fazem, de trazer à tona a dificuldade do colega e criticar, encher de críticas e só piorar a situação. Buscar ajuda. Tá, o padre errou, o padre fez isso. Então, como nós podemos ajudar esse padre para que não se repita isso que aconteceu? E se identificarmos o que está acontecendo, esse padre está com ansiedade. Igual tem colegas aí que já mostraram e tornaram público a sua dificuldade psíquica, e tem gente que está caindo matando em cima do padre, né? Então, se há um reconhecimento de uma dificuldade, qual o caminho que nós podemos tomar para ajudar esse sacerdote? E o padre buscar também a ajuda, não permitir chegar nesse estado, né, crítico de depressão, não achar que consegue todas as coisas, porque nós não damos conta, nós não somos super-humanos, nós temos limites, precisamos ter isso claro conosco. Então, reconhecer esses limites e, ao reconhecer, não hesitar em procurar a ajuda. A ajuda para cuidar da saúde mental é terapia. Vamos lá no começo da nossa conversa. É mais fácil buscar um medicamento, mais fácil entre aspas, buscar um medicamento e medicar algo que nós estamos sentindo, mas isso não vai resolver, isso vai aliviar. Para resolver, é necessário terapia. Quem pode nos ajudar com terapia é um psicólogo ou um psicanalista. Então, não hesitar ou não ter medo de procurar um profissional para cuidar da sua saúde mental. Isso é necessário. Saúde mental precisa ser conversado. A gente não pode restringir esse assunto ao Setembro Amarelo. Todos os dias está acontecendo, a vida está acontecendo e muitos colegas estão vivendo de forma que estão sofrendo, e mesmo com um amor ao ministério. Eu amo meu ministério, sou feliz em ser padre, mas tem muitos colegas que mesmo no amor ao seu ministério, e aí eu repito, depressão não é sinônimo de ausência de Deus. Então, mesmo o colega amando o seu ministério, às vezes ele vai viver por causa de uma bagagem que ele já traz, experiência de vida, de feridas que não foram ressignificadas e que hoje estão aparecendo como sintomas ou de formas mais graves, como depressão ou transtornos, precisam ser olhadas e cuidadas. E quem vai poder oferecer esse cuidado de modo especial é o profissional. E a questão da espiritualidade, que para nós é essencial. Nós tivemos um bispo na nossa diocese que, na época de seminário, ele sempre falava para nós: padre que não reza não aguenta o ministério. E é uma verdade. Sim. Então, é o que eu dizia também no início, nós temos que lembrar da mente, do corpo e do espírito.
A pessoa que só trabalha o físico, quer ficar sarado e só foca nisso, vai ficar aí uma lacuna, porque está esquecendo de trabalhar a mente e o espiritual. Quem passa o dia inteiro na igreja vai adoecer, porque vai esquecer de cuidar do físico, de se alimentar, ou vai comer demais, e vai esquecer de trabalhar a mente. Quem acha que a vida é só saúde mental, é só o psíquico, vai esquecer do físico e do espiritual. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio entre esses três, para a gente poder seguir. Então, o padre precisa rezar. Não é só rezar com o povo, fazer suas orações pessoais também, ter a sua intimidade com Deus, viver a sua espiritualidade, ter esse contato com o Senhor e conversar. E no momento mais difícil da sua vida, se estiver na depressão, se colocar na presença de Deus e dizer: Deus, eu não aguento mais, resolve, me ajuda. Quando não vierem mais palavras, Deus faz acontecer, é com o Senhor. Não sei mais o que eu faço. Isso já é uma oração. A oração é fundamental. Mas volto a repetir, né? Você falou da terapia e da psicanálise, do atendimento. Lembrando, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que o primeiro profissional que devemos passar é o psiquiatra. E a partir dali ser encaminhado para a terapia ou para o psicanalista da sua escolha. Porque precisa ser alguém que você confie, que você se sinta bem para abrir a sua vida e colocar tudo para a cura. E a questão de sigilo também, né, padre? Que talvez muitos fiquem receosos de procurar ajuda, porque a terapia é um abrir-se para uma outra pessoa, é o desnudar-se. Sim. Há o sigilo terapêutico, então não pode sair ali do consultório, como a confissão, por exemplo. Não pode sair dali. Então isso já traz uma segurança para a pessoa que está vivendo essa dificuldade procurar ajuda. Então, repito, foi a sua pergunta, finalizando, aqueles que estão sentindo que tem aí algumas coisas que antes eu não tinha. Estou com uma ansiedade, já consegue identificar que é ansiedade, então já está bem avançado. Tem alguma coisa aqui dentro que está incomodando, está causando em mim ansiedade. Estou com uma tristeza que antes eu não tinha, um desânimo, não tenho a mesma motivação que eu tinha antes. Repito, isso não tem a ver só com idade. Pode ser que a pessoa ligue a isso, né? É porque eu estou ficando mais velho, então já não tenho a mesma disposição que antes. Eu vou fazer o meu exame de testosterona para ver como que está a minha testosterona. Isso talvez já seja uma negação de algo que eu já identifiquei que não está legal, né? Então, não tenho mais a motivação que eu tinha, não estou conseguindo dormir como eu dormia, acordo de noite, o meu sono não é o mesmo, sempre com uma dor, acordo com dores, onde que é essas dores? Estar em público me incomoda, barulho me incomoda muito. Então, o que esses sintomas querem dizer? Essa é a pergunta que a pessoa precisa fazer. O que estão me dizendo? Porque isso é manifestação já do inconsciente, dizendo que há alguma coisa aqui dentro não está legal. O que é que não está legal? Como que eu vou descobrir? Com a ajuda de um profissional. Mas o passo precisa ser dado. No entanto, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Por isso a necessidade de buscar. Se a pessoa falar, não, eu não tenho problema, isso é coisa de doido, eu não estou doido, por que eu vou procurar profissional, não sei o quê. Pronto, já colocou na cabeça que não precisa de ajuda. Primeiro que precisa ser ajudado é a própria pessoa, se ajudar. Quando houver essa abertura, aí entra a rede de apoio que nós falávamos. Muito bem. Nós terminamos com alegria esse podcast e agradeço pela sua presença, por seu tempo dedicado e pelas suas falas tão importantes e por estar aqui. Pode ter certeza que terão outras vezes, estaremos juntos em outros momentos, mas foi muito gratificante te receber, tá? E a todos que nos acompanharam
ao longo deste bate-papo, junto com o Padre Jefferson, tão querido por tantas pessoas, e gostaria de dizer da importância do seu sacerdócio. Você é importante para a igreja, tá? Não só para a igreja, mas para nós também, aqueles que te querem bem. Tenha presente isso no seu coração, que a sua alegria faz com que a igreja seja melhor. Então, seja feliz. Amém. Em todos os momentos, mesmo nos momentos que precisa colocar o joelho no chão, a gente também precisa lembrar que nada dura para sempre. Até os sofrimentos, eles passam. Então, vai passar. Vai passar, é efêmero. Vai passar, seja o que for, vai passar. E com o joelho no chão, melhor ainda. Passa mais rápido Eterno ainda. é só Deus. Muito bem. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam e o nosso abraço. Você gostaria de... Agradecer também, Padre, como eu disse no início, primeira vez que eu participo de um podcast. Fui até convidado em Monlevade para cheguei a marcar, mas depois houve um equívoco na agenda, eu já tinha um compromisso, precisei desmarcar. Mas esse foi a primeira vez e fico muito feliz de ser iniciando com o Senhor. Faço votos que Deus abençoe o seu trabalho, a sua iniciativa e que muitos sejam alcançados através deste podcast, pelas reflexões que aqui serão feitas. Meu carinho também, o pessoal do Vale do Aço tem um carinho muito grande por todos daqui, pelo período de modo especial em que trabalhei aqui. E para mim foi uma honra estar aqui e poder partilhar esse momento desse tema. Lembrando, nós não falamos no início, né? Eu, como padre, obviamente, eu tenho formação em filosofia, teologia e agora recentemente formei em psicanálise. Por isso a abordagem desse tema. E estou à disposição, caso o senhor queira, para nós conversarmos, sua bagagem também, sua formação nesse campo. Nós podemos abordar outros temas. Agradeço o convite. E também te digo que seu sacerdócio é muito importante para nós, para a igreja, que Deus te fortaleça e que o Senhor tenha também com o Senhor, que o Senhor nunca esteve só e nunca está, e nunca estará, né? Muito bem. Muito obrigado. Por nada.